Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde durante todo esse trimestre, de abril a junho, estaremos estudando juntos o tema geral sobre o grande conflito. Tema esse muito importante, que trará respostas para grandes questionamentos, que talvez sejam questionamentos que estejam atrapalhando o teu real relacionamento com Deus. Eu convido você a ficar junto comigo até o fim desses estudos que nós fazemos de forma diária, para assim não apenas alcançar as respostas para essas perguntas e questionamentos, mas também para poder conhecermos mais o nosso poderoso e grandioso e amoroso Deus. Nós reconhecemos qual será o tema do nosso estudo de hoje. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e a orar comigo e logo em seguida nos debruçarmos no nosso estudo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra, de poder conhecer de maneira mais profunda sobre o Senhor e o Teu caráter e aquilo que o Senhor representa para cada um de nós. Que nessa ocasião, Teu Santo Bom Espírito possa nos apresentar a Tua Palavra, nos ensinar e nos conduzir a toda a verdade. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. O nosso estudo guiado de hoje tem por tema raciocínio humano separado das Escrituras. Ou seja, hoje nós vamos meditar em um dos grandes perigos que Satanás utiliza para poder não somente nos afastar de Deus, mas também para nós termos uma ideia equivocada a respeito de Deus. Eu separei aqui alguns pontos para nós refletirmos e também alguns textos que foram apresentados no nosso estudo guiado. O primeiro ponto diz assim, o Espírito Santo opera através da nossa mente. Ele nos convida a explorar os mistérios do universo. No entanto, a clareza e agilidade do raciocínio humano é incapaz, por si só, de descobrir as verdades das Escrituras. A verdade não é uma questão de opinião humana, mas uma questão de revelação divina. Muitas pessoas sugerem ou confirmam ter descoberto a verdade com base em experiências pessoais, com base em opinião própria, sem uma base bíblica, sem uma base em um estudo profundo. E aí é onde mora o grande perigo. Porque toda vez que o homem é levado a interpretar com base na sua própria opinião, normalmente ele é conduzido a um caminho de erro, a um caminho muito perigoso. Só quem pode nos conduzir nessa jornada em busca da verdade, de desbravar a verdade, é o Espírito Santo. Pois foi o mesmo Espírito Santo que conduziu os autores bíblicos, ou seja, não é que o Espírito Santo estava falando aqui no ouvido, mas o Espírito Santo impressionou a mente deles para falar aquilo que era a vontade de Deus. Como a Bíblia mesmo afirma, toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia é inspirada, é útil para o ensino, para a correção, para a demonstração, para a condução, ou seja, a apresentação na justiça. Ou seja, toda a Bíblia, inspirada por Deus, é útil para mim e para você. Os textos bíblicos que foram apresentados aqui foram 3. O primeiro se encontra no livro de Provérbios, Provérbios 16, 25, que diz assim, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Você já deve ter ouvido falar aquela frase bastante conhecida que diz assim, não, ele é uma pessoa de família, uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal a ninguém. Ah, mas ele teme a Deus, ele é de igreja, ele, vamos dizer assim, tem relacionamento com Deus. Não, ele não gosta muito desses assuntos, não. É exatamente esse contexto. Se aplica exatamente. Parece bom, tem aparência de bom, tem textura de bom, tem cheiro de bom, mas no estômago é amargo, é azedo, não caiu bem. Ou seja, aos nossos olhos parece que tudo vai dar certo, mas como o texto bíblico diz, mais um fim é caminho de morte. Por que, Davi? Porque está em desarmonia com a palavra de Deus.
no assim diz o Senhor. Um outro texto que foi apresentado aqui foi o texto de Juízes 21, 25, que diz assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Veja que mesmo dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus, existem pessoas que não consultam a palavra de Deus. Fazem aquilo que julgam ser o certo, fazem aquilo que o seu coração manda, fazem aquilo que parece certo aos seus olhos. Aqui, eles não consideravam Deus como seu rei. E por isso o texto diz: não havia rei em Israel. Porque era exatamente isso que as pessoas demonstravam no seu convívio. Ou seja, faziam escolhas erradas. O simples fato de não considerarem Deus como seu rei, seu único rei, já demonstrava as escolhas erradas que eles faziam. Eu lembro desse episódio, um episódio bastante triste do povo de Israel, que eles chegam para o profeta Samuel e dizem a Samuel: olha, constitui-nos um rei sobre nós. E aí Samuel fica triste, porque Samuel era o juiz, era a pessoa que trazia julgamento à nação de Israel. E Samuel ficou triste porque entendeu ele que o povo estava rejeitando Samuel, que o povo não estava mais querendo consultar Samuel. E aí Deus fala com Samuel e diz: meu querido, não fica triste não, melhora esse teu semblante, pois eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, pois eu é quem deveria ser o rei deles. Eu era quem deveria ser considerado o rei deles. E eles não me consideram dessa forma. Para ver a situação do quão perigoso é das escolhas humanas sem ser alicerçadas no assim diz o Senhor. O último texto apresentado se encontra no Salmo 53, verso 6. Isaías 53, verso 6, que diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós, antes de conhecermos a palavra de Deus, antes de conhecermos a Deus, antes de nos relacionarmos com Deus, nós fazíamos nossas próprias escolhas, andávamos pelos caminhos que decidíamos, e isso era visto, à luz da Bíblia, como uma espécie de ovelha andando desgarrada, sem aprisco, sem pastor. E aí o texto fala: olha, e por conta que vocês viviam dessa forma, as atitudes, as consequências, o pecado, as escolhas erradas de vocês, tudo isso recaiu em cima de Jesus. Ele pagou o preço das más escolhas que vocês fizeram. Isso é bastante importante e cabe à reflexão. Esses foram os 3 textos e eu separei mais alguns pontos com base nesses textos. E o primeiro ponto é o seguinte: um dos enganos mais eficazes do diabo é nos levar a crer que o raciocínio humano, sem a ajuda do Espírito Santo e sem a base da palavra de Deus, é suficiente para entender a vontade divina. Satanás quer exatamente isso. Por quê? Porque é com base nesse raciocínio humano, esse raciocínio que está impregnado com as tendências pecaminosas, está decaído moralmente, que nós tendemos a fazer escolhas e afirmações equivocadas. Pessoas que não estão alicerçadas na palavra de Deus, pessoas que fazem mau uso da palavra de Deus com base em afirmações, com base em conhecimento próprio, essas pessoas estão trilhando um caminho muito perigoso, um caminho que é incerto, pois elas não estão fazendo um assim diz o Senhor, mas um assim eu penso, ou seja, se baseando no velho e bom achismo. Eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu entendi assim, eu acho. A Bíblia por si só, ela se interpreta, ela se apresenta, ela não dá margem para interpretação própria, ela é clara e objetiva. Ou seja, não há espaço para eu dizer, eu acho que aqui está querendo dizer assim. Eu acho que isso era para aquele tempo. Eu acho que isso era para aquele povo. Eu acho que isso aqui era para aquele contexto, para aquela situação. Não.
ela por si só vai dizer o que ela está apresentando e falando. Um outro ponto que eu destaquei aqui diz assim, ó, e esse é bastante interessante. Antes de nós meditarmos nesse ponto, eu quero fazer uma pequena pausa para contar uma pequena história, para a gente poder encaixar esse ponto perfeitamente. Imagine você fazendo uma trilha com uma pessoa querida, uma pessoa amada, talvez sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus amigos. E aí você julga ser uma pessoa experiente, uma pessoa que consegue guardar na memória bem as bifurcações que fizeram, as escolhas que fizeram para poder, quando terminar ali o percurso, conseguir voltar e chegar novamente ao ponto de origem. E aí, quando você passa ali um bom tempo caminhando e ali decide voltar, você percebe que não está recordando quais eram as entradas, quais eram os caminhos corretos, a trilha correta, e ali você chega à seguinte conclusão: estou perdido, não sei mais voltar, ou não sei retornar para o caminho de casa. E nessa ocasião começa a bater uma angústia, um sentimento de medo, um receio, uma insegurança. E aí você se preocupa, fica angustiado, e aí em um determinado momento você encontra outras pessoas que também estão fazendo ali a trilha. Pessoas mais experientes, pessoas que conhecem o caminho de volta. E aí você conta a sua situação e essas pessoas dizem: olha, não se preocupa, vem com a gente que a gente vai levar você para o seu ponto de origem, sem problema, sem custo nenhum, fica com a gente. E aí você decide seguir essas pessoas e até que você retorna para o seu ponto de origem. Sabe, na nossa jornada espiritual não é diferente. Quando eu e você tomamos decisões baseadas no achismo, baseado na minha opinião, nós nos comportamos como pessoas que acham que têm experiência, que sabem o que é bom, que sabem qual é o caminho da vida e aquilo que deve ser tomado como decisão. Sem o auxílio do Espírito Santo, sem a direção da Palavra de Deus, nós nos deparamos como pessoas perdidas em um mundo perdido. E o ponto que eu destaquei, que tem tudo a ver com essa historinha que eu apresentei para você, diz o seguinte: Deus não nos deixou sozinhos em nossa jornada da terra para o céu. O Espírito Santo nos indica as Sagradas Escrituras que nos conduzem para casa. Eu e você não estamos nesse mundo como, vamos dizer assim, ponto final. Tipo, aqui é a nossa jornada final. Não. Nós estamos nesse mundo apenas de passagem. O nosso destino é o céu. A questão é, sem a luz da palavra, sem a direção do Espírito Santo, nós temos condição de chegar no céu? A resposta, obviamente, é que não. Não tem como eu e você chegar no céu sem buscar a direção, a luz da palavra de Deus, a luz do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que foi deixado para nós, para não ficarmos só, como Jesus disse quando estava subindo: olha, não se preocupe, eu não deixarei vocês só, eu vou enviar um Consolador, eu vou enviar a terceira pessoa da divindade, da Trindade, vocês não vão ficar órfãos. Essa pessoa, esse ser, ele é quem vai nos conduzir, não somente na jornada, mas também na tomada de decisão para continuar na caminhada dentro do caminho correto. O último ponto que eu destaquei aqui diz o seguinte: aquilo que contradiz Deus e sua palavra é erro, e o erro é sempre perigoso. O que está em harmonia com Deus é a verdade e a bondade. E aqui eu quero fazer a última reflexão com base nesse ponto, porque assim, muitas vezes as pessoas ficam sem conseguir se entender, se encontrar na Bíblia, porque procuram assuntos específicos. Por exemplo, será que eu posso fazer determinada coisa? Tipo, será que eu devo ir para o cinema? É pecado ir para o cinema? É errado ir para o cinema? Será que a Bíblia fala alguma coisa em relação ao cinema? A Bíblia não vai falar nada em relação ao cinema. Não havia cinema naquela época. Então já que a Bíblia não aborda esse assunto, então eu estou livre para tomar minhas escolhas, minhas decisões. E aqui eu não estou dizendo que ir ou não para o cinema é errado, tá? Eu estou apenas apresentando um exemplo.
já que a Bíblia não aborda esse assunto, então eu posso estar livre para tomar minhas escolhas. Sabe, a Bíblia, por mais que não seja clara em alguns assuntos, mas ela apresenta princípios a respeito dos assuntos. Por exemplo, um assunto bastante polêmico, a modéstia cristã, que tipo de roupa eu devo vestir, como eu devo me vestir, como eu devo me portar. A Bíblia não diz, olha, a mulher deve vestir saia e um homem deve vestir calça. A mulher deve vestir a saia do tecido tal, abaixo do joelho, da forma tal. A Bíblia não vai dizer isso. Mas a Bíblia vai apresentar um princípio com base nesse assunto. E é por meio desse princípio que eu e você devemos nos nortear. Como, Davi? O Espírito Santo vai te dizer qual é o bom senso, qual é a vontade de Deus. Com base no quê? No princípio. Onde é que está o princípio? Na palavra de Deus. Você não vai encontrar o princípio aqui. O princípio está contido na palavra de Deus. E com base nisso, eu chego à seguinte conclusão. A Bíblia aborda todos os assuntos. Ela apresenta tudo. Por isso que a Bíblia deve ser a nossa regra de fé, o nosso manual de vida. O nosso estudo guiado, no encerramento, apresentou ali o contexto de Daniel 2. E o que é apresentado ali em Daniel 2? É apresentado a interpretação do sonho de Nabucodonosor a respeito de uma estátua, que tinha ali suas divisões em alguns tipos de metais. E o que é que isso quer nos ensinar? Naquela situação, naquele contexto, nada nem ninguém poderia dizer que Babilônia seria superado por outro reino. Pois Babilônia era o reino da época que estava em ascensão, o reino mais poderoso, o reino que estava subjugando todos os outros reinos. Quem poderia dizer que outro reino viria após Babilônia e que iria subjugar a Babilônia? Ninguém. Ou seja, se fosse se pautar com base no raciocínio humano, todo mundo iria afirmar, a Babilônia será eterna, ninguém poderá superar esse reino. Mas à luz da Bíblia, à luz, ou assim diz o Senhor, de acordo com a palavra de Deus, Babilônia iria passar. E essa afirmação só estava contida na palavra de Deus. E da mesma forma que estava, aconteceu. E está aí a história para provar que Deus tinha razão. Que eu e você possamos estar bastante atentos a esse grande perigo que Satanás utiliza, que é tentar fazer com que eu e você nos embasemos no nosso achismo, no nosso raciocínio, e deixemos de lado a palavra de Deus, a importância e relevância do Espírito Santo na nossa vida. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo, foi maravilhoso. Demoramos um pouquinho, o assunto estava bastante bom e deveria ser abordado de forma bem minuciosa para podermos não somente tirarmos as dúvidas, mas estarmos bastante esclarecidos a respeito desse assunto. Papai do céu te abençoe, que Ele te proteja de todo mal, que Ele te conduza aqui novamente amanhã para nós estudarmos juntos, mais uma vez, o nosso estudo guiado sobre o grande conflito. O tema do nosso estudo de hoje é raciocínio humano separado das Escrituras, um grande perigo, uma armadilha de Satanás. Bom, é isso. Até a próxima e tchau, tchau.